Facebook sobre o mesmo assunto. Grande orgulho meu. Quer dizer, certeza, pessoal, não dá para ter nessa história toda. Então a gente tem que guardar os fatos. Mas nada disso tem muita importância. Vejam bem, ninguém aqui precisa. Esse é o grande barato da história. Nenhum de nós precisa, na condição humana, de ninguém para nos transformar em seres unificados ao Pai. Basta que a gente ame. Não de largar Javé, livros, nada disso tem importância. Isso só tem importância porque a gente dá importância a isso. Mas se a gente, cada um, conseguisse construir no íntimo da sua alma aquilo que Jesus deixou como testemunho, que Siddhartha Gautama, Zoroastro, né? Simplicidade, bondade, ousadia amorosa, de amar independente de ser amado, de ajudar independente de ser ajudado, de ser útil independente que alguém seja útil com você, de ser honesto independente que as pessoas sejam honestas com você, de aplaudir mesmo que a turma só faça lhe vaiar. Se a gente conseguisse fazer isso, esse resto é resto. Quando o foco da atenção da gente está nisso, tudo mais é legal, interessante, mas... Agora, quando a gente não consegue fazer isso e fica refém de toda essa realidade ao nosso redor, a gente pira de outra forma. Eu sou alguém doido, mas num outro sentido. Eu tenho o privilégio de repousar em mim mesmo, no Pai que está em mim. Ponto. Mas, talvez por isso que eu consiga ainda estar vivo, errando tanto, mas tentando ainda fazer alguma coisa. Quem é o mais velho dos dois? Eu acho que ele levantou. Eu passo já para você, né? Eu vou fazer duas perguntas, mas Olha, então vamos considerar essas duas aí suas e depois a dele as outras, porque a gente já está chegando aqui no horário. Maomé não pode ser considerado culpado pelo que... Como? Maomé não se pode considerar culpado, se pode julgar por Maomé toda a decorrência de erros que o Islã vem, autoridades do Islã vêm em seu nome cometendo, né? Te pergunto, toda a base do movimento da contestação, do desacordo, tem relação a ver com Yahvé e Lúcifer teria razão nos fundamentos da sua contestação? E, segundo, qual é a relação de Javé com esses outros mundos que já tivemos nas populações integradas? Veja bem, Maomé não tem culpa nenhuma de nada do que é feito em nome do Islã, como Jesus não tem culpa nenhuma de nada das loucuras que foram feitas usando o seu nome. Maomé é uma das figuras mais íntegras que já passou por esse mundo. Foi alguém que docemente foi utilizado por Javé e por Gabriel, que é assessor de Javé. Foi alguém que, mesmo analfabeto, conseguiu recitar versos maravilhosos que hoje compõem aquilo que a gente chama de Alcorão. Alcorão, pessoal, ao pé da letra, quer dizer recitação. A história de Maomé, só a história de Maomé já seria suficiente para a gente olhar e dizer, realmente tem coisa divina ou extraterrena nessa história. Maomé nasceu por volta do ano 570 depois de Cristo. Analfabeto, porque naquela época todo mundo era analfabeto, nessas tribos arábicas. Ele sempre, lá em Meca, né, ele sempre não gostou do fato da tribo dos Coraixitas cobrar pedágio para que muitas tribos fossem lá na pedra considerada sagrada, Caaba, né, homenagear seus deuses, porque até então existia uma poligamia muito grande. E ele era um cara que nasceu pobre, um tio dele comerciante o adotou, ele passou a ser comerciante. Uma mulher maravilhosa, viúva, apaixonou-se por ele, ele casou-se com essa figura. Tornou-se um homem respeitado, comerciante, que tinha o hábito de ir meditar nas cavernas, porque ele preferia a solidão a ter que conviver com aquele tipo de politeísmo que ele não gostava.
Maomé era tão respeitado que nessa época não existia juiz na cultura arábica. E ele era convidado, quando duas famílias entravam em briga, diziam, não, vamos chamar Mohammed para escutar nossas histórias, e quem ele disser que tem razão, a gente aceita, tá? Ou seja, é alguém para ser utilizado dessa forma, precisa de toda a respeitabilidade. E Maomé, um belo dia, estava na caverna, ele se retirava para meditar, e Gabriel, assessor de Javé, pegou o rapaz. Ele começou a ter ataques de epilepsia profundos, porque com ele funcionou desse jeito, e ele começava, e era gago, Moisés também era gago, e ele começava a recitar, de forma inconsciente. Como ninguém sabia escrever, ninguém podia tomar notas dos versos dele. Só que naquela época, esses homens e mulheres da Arábia tinham uma... Eu estou contando a história de Maomé porque é muito mais interessante do que as outras perguntas que você fez, mas eu chego já nas outras perguntas. Mas para vocês terem ideia de como a coisa é fantástica. E Maomé entrava em transe e começava a recitar. A esposa dele começava a memorizar os versos. E ele recitava de uma forma em que a rima e a metria das palavras, a métrica, né? De tal forma que a Khadija, que era a esposa dele, ia assimilando, memorizando, e ficava tão bem cadenciado que era fácil você memorizar. Só que era fácil no início. Quando Maomé continuou a recitar, a esposa dele começou a contratar as pessoas que tinham melhor memória para ir, cada um memorizava um verso. De verso passou para grandes versos, e o Alcorão são 114 capítulos grandes, e tudo decorado, porque ninguém sabia escrever, não existia alfabeto arábico ainda, existiam números que eles faziam contas, mas não letras. Alcorão quer dizer recitação. Enquanto Maomé foi vivo, não existia Alcorão escrito. Isso é extraterreno, pessoal. Isso não é humano. Mas, contudo, foram homens e mulheres humanas que, organizadas por Khadija, né? Eles dividiam, você decora, você é especialista no capítulo 1, você no capítulo 2, no capítulo 3, mas e se fulano morrer, que é do 3? Não, eles não tinham só um especialista no 3, tinham 5, 6, 7. E eles reuniam, vocês aqui são todos especialistas no capítulo 3. Fulano começa a recitar, e vocês aqui vão, esses outros também sabiam tudo decorado. Então eles tinham toda uma ciência em torno do Alcorão. Depois que Maomé morreu, quando o islamismo começou a se espalhar por todas as tribos arábicas, como existiam linguajares diferentes, houve a preocupação de não ter distorção na recitação. Foi aí que, pela primeira vez, o Alcorão foi escrito. E a exemplo da Torá, que é a mesma há 3.500 anos, o Alcorão é o mesmo desde o século 8 em que foi escrito. Maomé foi um dos homens mais íntegros que passou nesse mundo. E ele só foi à guerra porque foi atacado. Ele, quando ele, com 40 anos, começou a recitar, Khadija, a esposa dele, começou a dar coragem para ele recitar ao vivo e a cores lá em Meca. Contra quem? Contra a tribo dos Coraxitas, que cobrava pedágio para que todo mundo viesse na pedra sagrada lá para homenagear seus deuses. E Maomé sozinho começou obviamente, foi expulso de Meca. Aí ele foi para Medina. Quando ele chegou em Medina, já conhecido, o pessoal do Medina o transformou no grande juiz de Medina, já que ele era um homem muito respeitado. Até então, no Alcorão, e aí já estavam os 70% a 80% dos versos compostos, falava em guerra santa, falava em nada. Mas aí, quando Maomé, que foi expulso de Meca, foi para Medina, começou a ser adorado em Medina,